Final de semana, primeiros jogos da 2, primeiros jogos das semifinais da 2, primeiros jogos das quartas finais da 3, mata-mata da 4 definidos e apenas uma grande afirmação. É criminoso jogar bola 11h10 da manhã, em qualquer lugar do mundo. Vimos claramente um primeiro tempo na Rua Javari e um segundo tempo que não existiu dentro e fora de campo, porque, além dos jogadores, as torcidas morreram no segundo tempo. Todo mundo tava. Assim, eu fiquei boa parte do jogo na sombra e eu saí ardendo do estádio. Eu estou queimado. As minhas costas aqui estão queimadas por causa do calor que fez na Javari. Lorenzo Meyer, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Rico, Fê, Nicolinha. Sempre um prazer enorme estar aqui. E como você bem disse, tem bastante coisa para conversar. Eu acho que eu vou muito dessa linha do Nicola, que jogo 11 da manhã e 3 da tarde é descomunal. Deu azar de estar um final de semana realmente muito quente no estado de São Paulo, né? Em Bauru tinha outras possibilidades, estádio com refletor, poderia ser o jogo à noite, mas tem a questão da TV, né? É importante citar, né? A TV Cultura não paga para transmitir jogo da 2, a Record eu não sei, talvez ela tenha de brinde pelo fato de transmitir a Série 1 e pagar para transmitir a Série 1, então não sei como funciona de fato a Record na 2, sei que a Cultura não paga para transmitir. Como era mais ou menos o Sport TV na época do Grupo Globo transmitindo. Exatamente, ganhava meio que a Série 2 de brinde e é basicamente isso. Então, lamentáveis os horários. A Rua Javari a gente entende, se fosse uma opção do Juventus seria 10 horas da manhã, então não mudaria muita coisa. Mas no caso de Bauru, não dá para entender o jogo ser 3 horas da tarde. Por mais que o Noroeste, mesmo com todo esse cenário, tenha tido muito volume de jogo, acho que também foi um jogo que sofreu pelo forte calor. Enfim, tem bastante coisa para conversar. Eu só peço pro Felipe um pontinho. Eu vou discordar veementemente do fato de às 10 horas não ia mudar muita coisa. Ia mudar muita coisa. Porque 10 horas tava fresco. 10 horas não, vamos com calma. Não, vamos com calma. Sabe? Fresco pelo amor de Deus, uma hora de diferença. Não. Dá muita diferença, porque não dá. Dá muita diferença, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu saí da minha casa às 9h30. Assim. Eu saí da minha casa às 9h30 pensando se eu ia de calça ou de bermuda. O Nicola foi de calça. Tudo bem que aí a gente pode questionar a tomada de decisão dele. Mas para mim, eu ia falar, se o Nicola foi de calça, o problema está no Nicola, não? Não, mas cara, pra mim faz diferença. Eu não vou estar de calça sem ser calça. Sem estar de calça, esse é um problema meu. Mas, assim, não existe você jogar uma partida profissional de futebol com o segundo tempo sendo realizado entre meio-dia e 1 da tarde. Não existe. Assim, a não ser que esteja chovendo, nevando, seja em agosto, naquela semana que está 10 graus no sol, não existe. Não tem cabimento, sabe? E, claro que para televisão pode ser o melhor, mas a gente vive num período que a gente fala muito de mudança climática, aquecimento global. O frio está mais frio e o calor está mais quente. Daqui 10 anos, uma tarde de fim de março, ao meio-dia, vai estar 45 graus. Será que a emissora vai colocar nesse mesmo horário? Será que ela vai pensar, putz, talvez esse horário seja ruim para os jogadores, ou tenha que haver um movimento para não ter jogo nesse horário? Sabe? Vai chegar um momento que isso vai ser inviável fisicamente, pensando na saúde de quem entra em campo. E até mesmo profissionais em campo. Pô, o câmera filma ali, mas o cara tá 3 horas seguidas numa cabinezinha de 1x2, completamente de ferro e tomando sol. Imagina o calor que esse cara não passou. Eu acho que vai haver uma hora que não vai ter realmente como. E outra, estamos falando no começo do ano, são as temperaturas mais quentes. Sim. Até mesmo o Brasileirão tinha essa modinha, teve essa modinha. Eu confesso que eu não lembro se teve ano passado, mas jogou 11 horas da manhã. Foram poucos, assim. Antigamente teve eles diminuíram bastante, mas ainda tem. Em certas regiões, talvez do Brasil, no sul e tal, beleza, mas em lugares não tem como jogar 11 horas da manhã, não. E eu acho que isso deveria servir para 2. É óbvio que assim, as televisões tiveram força para decidir o horário, sobretudo o jogo do sábado. Mas aí eu acho que a federação tinha que bater o pé e falar, rapaziada, esse é o jogo que vai todo mundo assistir, é o jogo que tá valendo acesso, é o jogo que a gente vai usar para vender no ano que vem a qualidade do produto. A realidade é que não foi entregue uma qualidade boa. Vou pegar a esteira disso agora completamente, Lu. Justamente sobre isso. Aos que não sabem, eu também trabalho na TV Gazeta, e a Gazeta fez uma matéria do Juventus, né? Do jogo do Juventus.
E o repórter, que é o queridíssimo José Paes, vou mostrar esse trecho para ele mais tarde, então um beijo para o José Paes. Um abraço para ele, que eu encontrei pessoalmente, mas não passou calor. É um cara sensacional. O Zé Paes, ele é um cara muito brincalhão, e ele chega na redação hoje e ele fala, pô, eu conseguiria jogar na 2. A gente sabe que isso não é verdade. Ele sabe que isso não é verdade porque ele estava brincando. Mas você entende a percepção justamente porque o produto entregue foi ruim. E aí eu tentei argumentar com ele e realmente me faltavam argumentos. Ele falava, cara, mas o cara não dominava uma bola. Eu falava, é verdade, mas como é que eu explico que na verdade a culpa é em parte, da federação, da emissora que detém os direitos, culmina com o fato de que não há refletores na Rua Javari, foi uma combinação de resultados, mas é justamente isso. Quem está a cargo precisa pensar nisso, precisa pensar nessa logística, justamente pegando essa esteira do que o Lô falou. Como fazer para entregar o melhor produto possível ao cara que está assistindo, a pessoa que está assistindo, a mulher, a criança, enfim, a quem está assistindo. Não é a gente que tem que quebrar essa cabeça, a gente tem que fazer essa pressão por essas melhorias, mas quem tem que quebrar essa cabeça é a equipe de logística da Federação Paulista. Porque aí você vem, e aí com razão você ouve coisas assim, de tipo, eu poderia jogar na 2, é um campeonato fraco. E a gente sabe que é um campeonato de nível altíssimo. Mas como é que você prova isso, se você não entrega o melhor produto que você pode oferecer? Eu acho que não somente o horário, eu acho que o horário foi um fator importante, para não dizer o principal horário. Mas eu acho que para mim também atrapalhou bastante a qualidade dos jogos, o fato de que quarta-feira todos os times que estavam em campo tiveram que jogar a vida para classificar. O time que menos precisou jogar a vida foi o Velo, porque o Velo conseguiu liquidar sua fatura muito antes, mérito próprio. Mas, por exemplo, o Juventus, o Juventus e a Briosa tiveram que... A Briosa não tanto, mas o Juventus e o Noroeste tiveram que jogar a vida na quarta-feira, pegar um ônibus, voltar para sua cidade, tentar descansar, tentar treinar uma bola parada lá e voltar a campo no sábado ou no domingo cedo. É muito pouco tempo. Eu não falo nem de poder treinar nesse período. É impossível você treinar. Pensando pela logística, por exemplo, do que fez o Noroeste. O Noroeste jogou em casa. Do que fez a Briosa. A Briosa joga em Piracicaba, se classifica em Piracicaba num jogo que não foi fácil, volta para Santos, quinta-feira, descanso. Sexta-feira, um treino ali, um outro acolá, mas nada muito pesado. Sábado, não, detalhe. Que horas você acha que eles chegaram em Santos na quinta? Não, calma. Chegaram em Santos. Ou de madrugada, ou na terça, ou na tarde seguinte. No dia seguinte, embarcaram para Bauru, ou seja, 2 dias focados em viagem. Você não treina um chute a gol para jogar no sábado. Ou seja, a Briosa, para entrar em campo na semifinal, perdeu metade de 2 dias, ou uma boa parte de 2 dias, na estrada, não treinou 1 minuto, e que descanso você tem? Em vez de você estar deitado numa maca, recebendo uma massagem, sentado numa banheira de gelo, você está no banco de um ônibus. Por exemplo, eu tenho bastante família lá em Oswaldo Cruz, que é para lá de Bauru. E eu fui de ônibus uma vez, e sempre me falava, não, pô, você deita ao banco e você dorme. Eu passei 10 horas dentro do ônibus sem pregar o olho 1 minuto. Imagina um jogador que não consiga dormir no ônibus. É desconfortável. É desconfortável. Ó, antes de eu passar as palavras... Se o amigo do lado roncar, você não dorme... Antes de eu passar a palavra... concordo plenamente com isso que o Rico falou. Antes de eu passar a palavra para o Nicolinha e pulou para a gente complementar esse debate, só já vou ler os comentários, tá? Então, vocês que estão comentando, sigam comentando. Vou colocar todos vocês na telinha. Já estou vendo muita gente participando do nosso debate. E como eu sempre digo, vocês que fazem o programa, não somos nós. Então, colocarei todos aqui no ar para a gente poder também debater em cima do comentário de vocês. Antes de tudo isso, porém, eu tenho que deixar um recado, que é esse daqui, ó, passando o GCzinho aqui abaixo para você deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir em todas as redes sociais. Estamos como Escanteio SP em todas elas, junto ou separado, depende da rede social, mas nos siga, porque agora o nosso foco é completamente no audiovisual, na cobertura multimídia dos Campeonatos Paulista além da Elite. Nicolinha, alô, para a gente continuar o debate, acho que é um ponto interessante. Eu estava pensando da gente falar isso mais para frente no programa, mas programa ao vivo é assim. A gente sente, a gente tem um feeling. O debate veio até nós, a gente continua aí. Né? Quem sabe faz ao vivo, já diria o apresentador. Eu, no sábado, de madrugada, complementando isso que o Rico falou, que ele falou, sabe-se lá Deus que horas que os jogadores da Briosa chegaram?
moro em São Paulo, né? Estou em São Paulo nesse exato momento, mas aos finais de semana vou a Santos, minha terra natal, onde está minha família. No sábado, 2h30 da manhã, ou 2 horas da manhã, que seja, eu confesso que eu estava um pouco legal, né? Domingão de folga, pré-Páscoa, estava legal. Ninguém é de Estava ferro, com os né? amigos. Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro, estava legal. Pô, bateu uma fome. A gente tava relativamente perto ali de Eurico Mursa. Vamos comer no Burger King. O Burger King é ao lado do estádio, para quem ainda não foi, conheça. O Burger King é literalmente ao lado do estádio. Bom Burger King, inclusive, tudo bem fresco, pelo menos quando eu fui lá. Bom Burger King. Fomos ao BK. É muito bom, é muito bom. Fomos ao BK. E lá eu encontrei 2 jogadores da Briosa. Não irei nomeá-los, porque vai que, sei lá, às vezes o Sérgio não sabe que eles estão lá, batendo BK, fugindo da dieta. Encontrei 2 jogadores da Briosa que não nomearei. Mas porque a ideia é somente com um. Antes disso, um ponto. Chegou 2 horas da manhã em Santos. Vai comer o quê? Exato. Não, estão certo eles, pô. Estão certo eles. Mas vai que, né? Eu não vou falar, mas vai que. Eu faria a mesma coisa. E aí, um deles... E o detalhe, como todos bem sabem, né? A gente tem nosso time de torcida, que a gente torce aqui no nosso meio, a gente cobre os programas com a maior imparcialidade quando estamos aqui, quando estamos nessa função, é tudo profissional, imparcial. E eu ganhei uma camisa do 15. Ou melhor dizendo, não foi essa que eu ganhei, foi uma que eu comprei quando fui com os meninos na cobertura da partida 15 de Piracicaba contra a Água Santa na Copa Paulista de uns anos atrás. E aí a gente foi até a loja e adquiriu não foi ele não, Leonardo. E a gente adquiriu uma camisa do 15. Eu estava com a camisa do 15, inclusive, no rolê. Né? Eu estava com a camisa do 15. Tem 2 pessoas que podiam pegar o Walter da calvície aqui no grupo. Mas não vou falar. Se for eu, você está sendo injusto, tá? Olha meu cabelo. Eu juro que eu não queria fazer de sacanagem, porque vai que o seu Emílio estivesse assistindo a live. Mas eu ia perguntar se o Lourenço passou protetor solar na cabeça quando ele foi cobrir o jogo da Javari. Não passei. Mas o problema não é nem a cabeça, é o nariz, para falar a verdade. Eu vou me abster. Enfim. Aí encontrei os jogadores, conversei com o jogador, e aí eu falando, pô, camisa do 15, né? Mas tô aí todo jogo, pá, não sei o quê. Não, conheço você é o Felipe do Escanteio. Sou o Felipe do Escanteio, legal. Esse jogador me confidenciou que a Briosa havia chegado de Bauru naquele momento. Os jogadores tinham acabado de desembarcar em Eurico Mursa no busão. Eles chegaram, 1h30. 1h30 da manhã de Bauru. Então, complementa-se isso que o Rico falou. Viajaram no dia do jogo, só que o sábado, ou que tenham viajado na sexta-noite, foi inteiramente dedicado a isso. Se você viaja sexta-feira à noite, você não tem tempo maleável no sábado para treinar, para fazer nada. Você joga e volta. Você viaja no sábado de manhã, é basicamente o dia centrado em viagem, jogo, viagem. Então, assim, cabe, e aí agora sim, foi um papo muito amistoso, ele me desejei toda a sorte do mundo para ele, não sei o quê, um cara muito gente boa, fiquei até um pouco sentido de profaná-lo algumas vezes no estádio. Mas assim, passando a palavra agora pro Loi e pro Nicola, claro que a federação já tinha as datas, claro que a gente já sabia que seria assim, não foi uma surpresa, só que pera lá, né? O Juventus jogar em Araraquara, quarta-feira, para pegar uma viagem tremenda, para jogar aqui, o Velo, se deslocar de Rica para vir para cá, a Briosa, jogar em Piracicaba para voltar para Santos, para jogar em Bauru. Não tinha como, talvez, ter uma maleabilidade. Porque assim, e outro, o conselho técnico, Lô, Nicolinha, é 2 horas da tarde, foi 2 horas da tarde da quinta-feira. Não, então, assim, pouquíssimo tempo para se ajustar logística e afins. Culmina no quê? No que a gente viu, jogadores cansados. O horário é um agravante, mas ainda assim, né, o cansaço seria evidente. E é esse o produto que a federação faz com que os jogadores entreguem. Cara, não lembro quem comentou com a gente agora, mas acho que foi o Guilherme Alves até na entrevista. O Guilherme Alves falou, cara, nenhuma das 4 equipes disputam nada no segundo semestre. Disputam uma Copa Paulista, ainda não tem data definida. Mas ninguém tem campeonato nacional para ser disputado daqui 2 semanas. Eu acho que ele quis dizer que ninguém é obrigado a jogar o segundo semestre. Joga quem quer. Ninguém é obrigado a jogar o segundo semestre. Cara, eu entendo a lógica da Federação Paulista, tudo, mas
É um absurdo. Tanto na A1 quanto na A2, que tiveram jogos próximos, ao primeiro jogo da final ser 3 dias depois da semifinal, cara. Precisaria urgentemente de uma semana de descanso. Cara, é a semifinal. No caso da A2, é o momento mais especial do ano. É mais importante subir do que ser campeão da Copa Paulista. Foda-se a Copa Paulista no time que subiu na Série A2. Rapaz. Sendo bem sério, vamos lá. Torcedor que tá aqui no chat. Você prefere subir ou ser campeão da Copa Paulista? Prefiro subir. Com certeza. Agora, se não dá isso, não dá um tempo de descanso para os jogadores. 3 dias depois, 2 dias depois, os caras da Briosa têm que ir para Bauru viajar e fazer uma viagem maluca dessas. E os caras do Velo não é longe de São Paulo, mas, cara, jogar 11h10 da manhã não dá. É impossível jogar futebol. Você vê claramente que foi um primeiro tempo de muito bom nível. Sim, para mim foi um bom primeiro tempo. Incluindo, eu conto muito porque como eu tava na torcida do Velo pelo primeiro tempo, cara, a torcida do Velo cantou muito no primeiro tempo. E a torcida do Juventus também. Segundo tempo, a torcida do Juventus e a torcida do Velo não cantaram. Porque não tinha mais ninguém mais tinha força naquele estádio. Eu e o Lô, a gente tava debaixo das cadeiras na Javari, a gente tava passando calor, mas os caras estavam no sol. Não pode, cara. É assim, é mais um dia a Federação Paulista jogando contra não só o seu negócio, que a gente fala aqui que é A2. É jogando contra o seu negócio completo. Cara, uma final de A1 não pode ser 3 dias depois de um outro jogo. Tem que ter um tempo. A2 não pode ser 3 dias depois, um jogo às 11h10 da manhã. Domingo, Felipe Leite e Henrique provavelmente estarão em Santos. Por favor, levem água. Provavelmente não. Não, vocês estarão. Existe uma chance de eu não estar em Santos domingo, Nicolinha. Existe uma chance de eu não estar em Santos, Nicolinha. É se eu estiver morto. Se eu estiver morto em um caixão, aí não estarei em Santos. Quer dizer, estarei em Santos, mas em outro lugar de Santos. Ali mais pro memorial. Mas de resto... Comigo, eu não estou em Santos. Cara, então é um absurdo, cara. O que fizeram é isso. Joga contra o próprio negócio, porque a gente vê aí uma TV que não acompanha no dia a dia, uma TV Gazeta que vai fazer uma matéria legal e sai com essa opinião. Eu poderia jogar na Série 2, porque o conteúdo e a qualidade do jogo foi tão prejudicada pela climatização, pelo clima, que acabou com o jogo, acabou com o produto. E se me permite, antes do Lorenzo falar sobre essa impressão da Gazeta, isso me lembrou... Ele não quer que você fale, Lu! Ele não quer! Censura! Óbvio que você pode falar. Breve. O programa é seu, meu querido. Fica bom. A equipe da Gazeta... 60 anos de golpe militar e temos ainda um censurador aqui nessa live. Você vê, né, Nicolinho? Dadas as impressões da Gazeta, dadas as circunstâncias, a impressão da Gazeta foi de um jogo fraco, de um jogo tecnicamente ruim, de jogadores que são bagres. Na quarta de final contra a Ferroviária, na ida, na Rua Javari, teve equipe da ESPN Brasil. Me fugiu o nome do camarada, mas eu... Bom, tinha uma equipe da ESPN Brasil. E a impressão deles foi totalmente a oposta. Porque o Juventus e Ferroviária na Rua Javari foi um jogo de bom nível. Foi um jogo de dois times não, até o comportamento da torcida foi diferente. Foi. Por causa do tempo, Mas também tem um negócio, né? Ontem tinha um pouquinho mais de turista do que costuma ter, geralmente, na Rua Javari. Tinha mais eu acho que o calor pesou também, até para Não, claro que pesou. Mas a impressão do pessoal da ESPN em campo foi de um jogo muito bom, de jogadores de bom nível, e assim, impressionados com o nível do campeonato. Falaram até na rádio, na Webmoca, depois do jogo. Como que a circunstância dita a nossa impressão. E outra, a primeira impressão é sempre muito importante. Falei agora que tinha um monte de turista na Rua Javari. Imagina o cara que foi pela primeira vez na vida no estádio. E vai demorar para ele voltar. Primeiro porque a gente não sabe quando que o clube vai chegar numa semifinal de novo. E segundo que o jogo foi tão ruim que ele não vai ter vontade de voltar. Eu acho que o grande problema de você depender muito da transmissão é que o espetáculo ele não fica restrito a quem vai no campo, jogadores, quem está envolvido, fica restrito a quem está na sofá da casa. No sofá da casa não importa se o jogo é 3, 11, 10 da manhã,
tá ótimo pro cara. Mas pra quem tá no estádio, pra quem tá participando, é horrível, é horrível. Mas aí eu cito uma coisa em que acho que pode ficar para os próximos campeonatos, né? A partir do momento que caiu quem tem divisão nacional, esquece, volta e remaneja as datas de uma maneira, e uma coisa que assim tem que também pensar, é mais fácil você fazer uma primeira fase, uma sequência pesada de viagens, e aí você fala para os clubes, vocês têm que ter elenco, se vira, monta o elenco, precisa de 17, 18 jogadores a nível de ser titular e vocês se viram. Só que chegar no jogo do acesso, cara, no jogo mais importante, se essa correria que for, cara, que foi, eu acho que o time mais prejudicado ficou nitidamente em campo para ver isso, jogadores estafados fisicamente, foi o Português Santista. Disparado o time mais prejudicado na questão das viagens, ir, voltar, viajar, enfim. Mas acho que fica de lição para o próximo ano, que foi feio. Foram jogos feios. Não tira o mérito, principalmente da vitória do Velo, o outro foi empate, então meio que, né, tudo igual. Não tira mérito nenhum da vitória do Velo, baita partida, mas é uma coisa que o seu Reinaldo, presidente da federação, quem toma conta do Bernardo, da comunicação, quem vende os direitos, o que seja, tem que sentar próximo e pensar. Temos que olhar com um pouco mais de carinho para as semifinais. Não dá para fazer tudo em cima porque a qualidade é ruim. E são esses os jogos que vão aparecer na mídia, como o Rico disse. ESPN, TV Gazeta, tinha outros veículos também. Então, que fique de lição pro ano que vem para que não se repita.